Bom dia, eu sou a Vânia Dalbello, sou criadora do Método Pilates for Kids e eu venho diariamente falar sobre estratégia, sobre maneiras de trabalhar com Pilates para criança, sobre formas de ajudar, sobre formas de enxergar esse mercado tão pouco explorado. E hoje eu quero trazer para vocês algo que é extremamente importante e que com certeza muitas pessoas não sabem, que são as vantagens, né, de trabalhar com Pilates para criança que ninguém te conta. Né? E por que ninguém te conta? A gente tem a tendência de saber que quando a gente encontra algo muito valioso, muito importante, que nos transforma, nós humanos temos realmente a tendência de não contar as coisas. Nós temos a tendência de querer guardar as coisas para a gente, com um pouco de receio de que, se eu contar isso realmente não vai ser mais tão importante, não vai ser tão valioso, né? Afinal de contas, a gente sabe que tudo aquilo que é escasso, tudo aquilo que tem pouco, tudo aquilo que tem poucas pessoas que sabem, é mais valioso. Mas a gente tem a tendência de que o mundo tecnológico, as coisas chegam rapidamente, as informações vão chegar para todas as pessoas, algumas um pouco antes, outras um pouco depois. Mas hoje nós não temos mais tanto controle de segurar informações, de guardar informações. Eu creio que isso não seja algo que seja bom para nós também, né? Porque, afinal de contas, no momento que a gente entende algo, que a gente descobre algo, que a gente enxerga algo, é o mínimo que a gente pode fazer, é levar isso para mais pessoas, é transbordar, é fazer com que mais pessoas possam estar vendo aquilo que você vê, é poder estar levando aquilo que você já vive, é poder estar mostrando algo que muitas pessoas já estão vivendo e que podem e que estão transformando as suas vidas e que pode sim transformar mais e mais pessoas. Eu não acredito que quando a gente tem algo de valioso, quando a gente tem algo que começou a fazer, a gente tenha que guardar isso para a gente sozinho, a gente tenha que segurar isso. Já imaginou se os próprios criadores que desenvolveram tantas coisas tivessem guardado essa informação? Hoje nós não estaríamos vivendo num mundo com tantas informações, com tantas descobertas, com tantas revoluções. Então, eu acredito que as vantagens do trabalho com o Pilates para criança, tudo aquilo que é importante, que as pessoas não te contam, devem sim ser passadas, devem sim ser alertadas. Porque até mesmo para quando a gente fala para as pessoas, você já viu isso, você entendeu isso, você já percebeu isso, mesmo assim, nem todas as pessoas vão entender, nem mesmo assim todas as pessoas vão levar isso para suas vidas, então não tem por que guardar essas vantagens, não tem por que guardar essas informações. Então, eu realmente quero estar abrindo o jogo para vocês, eu quero mostrar realmente o caminho para vocês realmente estarem trabalhando com Pilates para criança, estarem tendo um resultado gratificante, que realmente vocês estejam realizados profissionalmente com aquilo que vocês estão trabalhando e com aquilo que tem um grande nicho de mercado. Bora então, bora lá, eu trouxe alguns itens que eu creio ser muito importante. E que, por mais óbvio que às vezes seja, eu realmente falo isso, porque às vezes é muito óbvio o que a gente vem falar, é muito comum o que a gente vai estar trazendo para vocês, mas isso é algo que às vezes as pessoas não dizem, né? Então, existe algumas vantagens de se trabalhar com Pilates para criança? Existe. Eu vou começar pela primeira delas, que eu acredito ser extremamente importante, que é as próprias crianças. O próprio método Pilates, né, ele já vem sendo difundido, ele já vem sendo conhecido, ele já vem sendo trabalhado há muitos anos no Brasil e no mundo, né? Todos nós sabemos dele, todos nós sabemos da grandiosidade que ele é, do realmente seu próprio criador, né, Joseph Pilates, que criou a metodologia do Pilates, o quanto isso realmente está sendo impactante, está impactando, está transformando vidas, está ajudando pessoas. Quando a gente entende que o Pilates para criança, ele é uma grande metodologia que está sendo feita em crianças, é ainda mais revolucionário, né? A gente pode dizer isso que é uma revolução. Sendo que a gente entende que crianças estão ao nosso convívio e por várias vezes a gente não enxerga as crianças. Por várias vezes a gente não se dá conta
da grandiosidade que era o trabalho com criança. Por mais que, é óbvio, né, Vânia, é óbvio que Pilates para criança é para criança, mas há muito tempo isso vem sendo ensinado, há muito tempo vem sendo impactado outras vidas e outras pessoas, mas as crianças realmente estavam sendo esquecidas, estavam sendo deixadas por um outro momento, ou estavam sendo deixadas para quando elas crescessem. E isso realmente é diferente do que a gente pode estar entendendo nesse momento. Então, as vantagens é que crianças, gente, crianças são um nicho que nunca termina. Criança nunca acaba. Criança sempre vai existir. Criança sempre você vai ter. Então, quando a gente entende que é uma vantagem você trabalhar com criança, é porque você se dá conta de que sempre vai ter crianças. Nunca termina as crianças. Por mais que você trabalhe com as crianças num determinado momento da sua vida, essas crianças, elas vão crescendo, elas vão se tornando adultas, sim, porém, novas crianças vão vindo. Então, isso é uma vantagem, Vânia? Lógico que é uma vantagem, porque você vai fazer um trabalho nessas crianças, mas logo em seguida vai ter outras crianças vindo. Então, quando a pessoa realmente se dá conta que isso é uma vantagem, de que isso é um trabalho eterno, nunca vai terminar esse trabalho com as crianças, porque você vai fazer toda essa parte preventiva, você vai fazer um trabalho inicial nessas crianças, e essas crianças vão continuar. Logo, você pega o mesmo trabalho para novas crianças e você nunca termina de ensinar, porque essas crianças vão estar sendo reciclável. Sempre vai ter novas crianças vão nascendo. Imagine, quando eu falo de crianças, vocês podem estar imaginando, e eu realmente gosto de relacionar, né, o nosso trabalho, a nossa maneira de trabalhar com a própria natureza, né? A gente sabe que um rio, ele nasce lá na fonte, né? E ele vem vindo com aquela água. Mas aquela água que passa uma vez por você, ela não passa novamente. É nova, é outra água, é outra maneira. E aquela, ela vai ter no seu ciclo da sua vida. Isso é uma maneira de nós entendermos como são o nicho que a gente trabalha, como são o público que nós trabalhamos. É como se fosse um rio. Ela vai passar por nós. As crianças vão passar por vocês e vão ir para outros profissionais. Isso é extremamente valioso. É uma vantagem? É uma vantagem. É diferente do que você normalmente trabalha, às vezes, com o adulto? É, porque o adulto, você fica com aquele nicho de mercado por muito tempo. É como se fosse a diferenciação. Um rio seria as crianças e a lagoa seria os adultos, porque é quase sempre a mesma água, porém ela está em movimentos diferentes. Diferente do rio, que o rio passa e não volta. A lagoa, ela está ali, aquela água é a mesma, ela pode estar em momentos diferentes da vida dela, mas ela tende a ficar um tempo maior naquele local. Isso é muito valioso quando a gente entende isso. Abre muito a nossa visão referente às coisas. Então, imagine, o rio é as crianças que vão passar por vocês e o adulto é como se fosse a lagoa que está sempre ali com você. Ou vai ficar com vocês por muito tempo, né? Então, você tem aquela mesma água e vocês sabem a dificuldade de se trabalhar com a mesma água, de se cuidar da mesma água, ela precisa de mais tratamento, ela precisa de mais cuidados, ela precisa de mais observar melhor aquilo, diferentemente daquela água do rio que passa, diferentemente daquela água que você sabe que ela vai gerar mais coisas, ela vai impactar, ela vai chegar para mais pessoas. Então, quando a gente faz essa analogia de nichos e com a natureza, as coisas parecem que realmente se transformam de uma maneira diferente. A gente entende de uma maneira diferente. Tudo faz mais sentido. Então, realmente, ter trabalho com crianças, trabalhar com crianças é uma grande vantagem. É uma grande vantagem que por diversas vezes a gente não se dá conta. Segundo item que eu acredito que seja extremamente importante é o quê? São poucos profissionais que estão capacitados para trabalhar com crianças. Por mais que a gente saiba que as crianças são importantes, elas vão impactar a sua vida, elas vão transformar muitas coisas por onde elas passam, afinal de contas, né?
aquele rio, ele tanto pode correr de uma maneira tranquila, como ele pode revolucionar, como ele pode impactar outras coisas. E que para trabalhar com aquele rio é mais difícil do que aquela água parada. Aquele rio, por várias vezes, a gente não tem controle sobre ele, porque ele vem rio abaixo, quando a gente diz, né, rio abaixo, não tem coisas que segurem. E, às vezes, a criança pode ser interpretada dessa maneira. Mas, quando o profissional realmente sabe o que está fazendo, quando ele realmente está preparado, ele vai saber como intervir, ele vai saber o momento adequado de intervir naquele rio, ele vai saber o momento adequado de tirar algo que está obstruindo aquele rio. Então, gente, é muito mais importante você se dar conta de que o rio abaixo, ele realmente é um rio que tende a transformar mais coisas, e a pessoa que trabalha com ele, ela realmente tem que ser mais preparada e mais pronta para estar intervindo naquele momento. Diferente de você intervir numa água parada, em que você tem domínio, está muito calma, a água calma, a água não tem correnteza, normalmente não tem nada que obstrui. Agora, quando o profissional tem que trabalhar, ou quando o profissional se desafia a fazer um trabalho que impacta mais, porque se você entendeu que a criança é o rio e você entendeu que o adulto é a lagoa, o momento que você pode estar escolhendo os ambientes de trabalho, você entende que o seu trabalho, o seu impacto, ele vai gerar muito mais resultado naquele rio do que naquela lagoa, porque o rio, ele vai transformar mais coisas, ele vai chegar para mais lugares, diferente da lagoa, que vai estar sempre aí. Então, o seu trabalho, você como profissional, trabalhando com criança, você pode impactar muito mais coisas, muito mais pessoas, muito mais uma geração, que é o que eu digo para as pessoas, quando a gente trabalha com crianças, a gente impacta uma geração, porque nós estamos trabalhando num local que vai realmente transformar lá na frente. Então, é essa dimensão que você precisa entender, que o trabalho, o profissional que está trabalhando com criança, ele realmente tem que estar mais preparado. E por que nós temos poucos profissionais preparados? Porque, por um lado, ele pode estar causando um pouco de medo, né? Tudo que é novo, tudo que exige, tudo que realmente impacta mais, as pessoas tendem a não querer se responsabilizar por isso. Tende a querer fugir desse impacto que ela pode gerar. É mais cômodo eu cuidar de uma água parada do que de uma água rio abaixo. É mais cômodo eu ter controle sobre algo que eu sei que não vai sair da minha zona de conforto, porque eu já sei dominar aqui, do que eu me desafiar a fazer algo diferente. Isso é uma vantagem? É uma vantagem, porque quando tem poucas pessoas trabalhando em algo que pode ser diferentemente, você é muito mais visto, você é muito mais perceptível, você é muito mais valorizado, porque o que acontece? Tem menos pessoas trabalhando. Diferente de quando você olha para o outro lado e você percebe que todo mundo vai pelo mesmo caminho, por quê? Porque é mais fácil. Ou acham que é mais fácil. E às vezes o achar que é mais fácil é porque nunca tentou o outro lado. É porque já olhou a situação como se tivesse um rótulo. E esse rótulo assusta. Quando a gente diz, eu trabalho com criança, eu faço um trabalho diferenciado, as pessoas tendem a achar que aquilo, e elas acham, né? Para quem já está trabalhando com criança, elas acham que é mais difícil, mas às vezes é muito mais fácil. Às vezes o rio, ele segue o seu caminho, ele segue o fluxo, só basta você ir lá e tirar aquele graveto que estava obstruindo alguma coisa. É fácil de trabalhar, só que o que às vezes assusta, e as pessoas tendem a não querer fazer aquilo. Então, gente, se deem conta, existem poucos profissionais capacitados e preparados para trabalhar com esse nicho de mercado, com esse público. Por quê? Porque muitas vezes ele assusta. As pessoas tendem a querer ficar aonde elas acham que tem domínio. Só que onde tem domínio, mais pessoas também acham isso. E aí, o que acontece? Existe um excesso de profissionais em algumas áreas e uma falta em outras áreas. Então, falta de profissionais, poucos profissionais, é uma vantagem para você? É uma vantagem para você. Porque quando tem poucos profissionais, você tem
a tendência a ser mais visto, você tem a tendência a ser mais valorizado, você tem a tendência a ser mais procurado e você tem a tendência a ser mais bem pago. Por quê? Porque tem pouco. Quando a gente relaciona a escassez, né, a falta de alguma determinado, de algum determinado profissional ou de algum determinado item, por exemplo, por que o ouro é caro? Por que as pedras preciosas são tão ricas, são tão caras no momento? Porque elas são escassas, porque você não encontra em qualquer lugar. Por que a pedra normal não tem valor? Porque em qualquer lugar você encontra. E isso parece tão óbvio por um lado, mas por outro é tão falta, as pessoas não se dão conta disso. Então, gente, não vá pelo caminho onde todo mundo está indo. Não vá pelo caminho onde já tem excesso de profissionais. Não vá pelo caminho onde já está sendo muito pouco valorizado. Vá pelo caminho onde você pode ser uma pedra preciosa, onde você pode ser diferente da grande maioria. Entenda isso, olhe por essa forma. Olhe dessa maneira, de uma maneira diferenciada de enxergar, às vezes, a mesma situação, porém com um olhar diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês, as vantagens que ninguém te fala, porque não está tão óbvio, não está tão claro quanto às vezes a gente imagina. Está mais obstruído, está mais escondido. E nem para todo mundo isso que eu estou falando vai fazer sentido. Nem para todo mundo a pessoa vai se dar conta. Mas para muitas pessoas isso vai ficar muito claro. É muito claro isso para muitas pessoas. Mas para outras não. Então relacione. Você pode ser uma pedra preciosa num local que muitas outras pessoas não vão ter visto ainda. Você pode estar lá e a pedra preciosa, ela é uma pedra. Ela precisa ser o quê? Lapidada. Para trabalhar com criança, precisa ter uma lapidação? Precisa. Precisa enxergar coisas diferentes? Precisa, mas depois que você virou uma pedra preciosa, ninguém mais faz você ser uma pedra normal de novo. Isso é uma vantagem excepcional. Depois que você realmente se posiciona como uma pedra preciosa, você vai ser uma pedra preciosa sempre. Entendam isso. Entendam. Isso é muito visível para quem realmente enxerga isso. Então, gente, se deem conta de que poucos profissionais é uma vantagem, é uma vantagem. Vai ter sempre poucos profissionais? Não sabemos. Mas eu acredito que tem uma grande tendência de ter mais pessoas enxergando aquilo que você está vendo também. Por quê? Porque mesmo que tenha muitos outros profissionais, nem todo mundo vai ter coragem de cuidar do rio. Nem todo mundo vai ter vontade de querer se desafiar a trabalhar no rio. Nem todo mundo vai ter o entendimento de enxergar que, às vezes, o que a gente acha que é muito mais difícil é mais fácil. Por quê? Porque é mais cômodo, a gente não precisa se desafiar. E o desafio faz as pessoas fazer o quê? Pararem. Quantos de vocês se deram conta que queriam alguma coisa, que enxergavam alguma coisa que poderia transformar a vida, mas o medo fez você o quê? Parar na onde você estava. Fez você não ir mais para frente. Fez você dizer, não, eu vou voltar porque aqui eu acho que eu tenho segurança. Lá eu não sei se tenho segurança. E o medo vai fazer essa seleção. A vida e as oportunidades são para quem não tem medo de ir à frente. São para quem realmente querem se desafiar. E se as pessoas se dão conta disso, elas vão enxergar que por mais que tenham muitos profissionais, ainda é algo que gera medo. Então, gente, se deem conta, criança tem muito lugar, tem muitas crianças, tem poucos profissionais, isso são vantagens extremas, são vantagens em poucos mercados, são vantagens de poucos locais. E você pode estar se dando conta disso nesse momento. Isso é extremamente valioso, é uma vantagem enorme. E quando eu digo que quando tem poucos profissionais, olha só, quando tem muita demanda, tá? O que é muita demanda? Muitas pessoas precisam. As crianças precisam de pilates para criança, as crianças precisam se movimentar, as crianças precisam fazer um trabalho de orientação, as crianças precisam ser educadas
na questão postural? Precisa ou não precisa? Precisa, a gente sabe disso. A gente enxerga o mundo como está crescendo, a gente enxerga as crianças de hoje, a gente enxerga que existem muitas crianças que precisam ser feitas um trabalho. Quando a gente enxerga que tem muita demanda, existe muitas crianças, mas ao mesmo tempo existe quantos profissionais? Poucos profissionais capacitados. E eu digo capacitados, porque a pessoa que diz assim, eu vou trabalhar com criança e acha que de qualquer jeito vai trabalhar, ela não está capacitada. O que vai acontecer com esse profissional que não se prepara, que não se dispõe a estudar aquilo? Ele realmente vai ter uma má interpretação. Ele vai chegar achando que é de uma forma e ele vai se frustrar e ele não vai mais querer. Então, você praticamente vai estar ainda à frente dessas pessoas. Por quê? Porque você está sendo preparado para trabalhar com aquela demanda. Então, gente, voltando. Quando você tem muitas pessoas, muitas crianças e poucos profissionais, o que acontece aqui? O que acontece nesse ponto? A gente tem mais rentabilidade. O que é rentabilidade? Eu já falei isso e vou repetir. Quando você tem muita oferta e você tem muita procura, tá? Então, muita gente procura o seu serviço e tem poucas pessoas que oferecem aquele serviço. O que acontece com o valor daquele serviço? Ele abaixa ou ele aumenta? Ele aumenta. Quando você tem muitas pessoas procurando e tem pouca oferta daquilo, ele realmente tende a aumentar o valor, né? A gente vê isso, gente, até na própria economia a gente enxerga isso. Quando acontece uma seca, a gente tem uma plantação de alface, por exemplo, tá? Tem plantação de alface. E aí o que acontece? Chove muito, a alface não cresce, tá? Que não cresce, tem pouca alface. O que acontece com o preço da alface? Ela diminui ou ela aumenta? Ela aumenta, porque tem muitas pessoas querendo comer alface, mas tem pouca alface. Então, quem tem as alfaces vai dizer, não, mas agora a minha alface, ela vale mais, porque tem poucas e eu tenho e eu vou querer o valor tal. Quando você está nessa posição, você consegue ter uma rentabilidade maior, porque você está numa posição onde tem mais procura do que oferta. E isso parece muito óbvio, mas às vezes os profissionais não se dão conta disso. E por que eles não se dão conta disso? Porque a grande maioria tende a fazer o trabalho onde já está super saturado, onde todo mundo está indo e a maioria vai fazer o quê? As mesmas coisas. Por que os concursos públicos têm um alto índice de pessoas querendo entrar no concurso? Porque todo mundo quer ir pelo mesmo caminho. Então, gente, às vezes a gente não se dá conta que a gente pode escolher o caminho que a gente quer, só que a gente tem a tendência, e isso é meio que inconsciente, tá? Não é porque a gente quer. Às vezes é pela cultura, às vezes é pela educação, às vezes é pelos pais ficarem né, falando no ouvido. A gente tem a tendência a ir aonde todo mundo vai. Aí na própria boiada, a gente chama, né? Todo mundo vai no meio da boiada. E aí vai todo mundo no mesmo lugar, todo mundo fazendo as mesmas coisas, todo mundo querendo brigar pelos mesmos serviços. E aí o que acontece? Quando tem muita alface, o que acontece com o preço da alface? Diminui. Porque não dá conta. Tem muita alface para pouca gente. E isso é uma vantagem que pouca gente fala para vocês. E às vezes você precisa se dar conta. Quando você olha no seu bairro, quando você olha na sua cidade e você vê poucos trabalhos daquele determinado nicho, daquele serviço, é porque, gente, é porque a maioria ou não se deu conta ainda, ou aquele profissional está sendo realmente pioneiro em algum lugar. E as pessoas começam a pensar assim, e olha como a mente das pessoas, ela passa a perna. Se tem pouco é porque não tem venda. Tudo na vida tem venda, gente. Tudo, desde que você saiba entregar e fazer a venda da maneira correta. A menos também que existe um outro ponto de você querer vender algo que a pessoa não quer. É você, daqui a pouco, estar num bairro que só tem idosos e querer abrir um estúdio de pilates para criança. Aí você realmente está contraditório. Mas a pessoa tem que enxergar isso também. Ou você querer vender carne para quem é vegetariano. Você nunca vai vender carne também.
Mas isso são pontos que são extremamente analisados antes de você levar isso. Você vai olhar, poxa, tem crianças na cidade, tem crianças no meu bairro, tem escolas próximo de onde eu estou? Isso é um ponto que vai te dizer o quê? Tem crianças. Se tem crianças, teria nicho para aquilo? Teria oportunidade para o Pilates para criança? Tem oportunidade. Só que o que acontece? Tem poucos profissionais capacitados. E isso é uma grande vantagem. E o último ponto que eu quero trazer para vocês, para a gente não se estender muito, é que o Pilates para criança é uma inovação, tá? Está sendo inovado. Por quê? A gente sabia e conhece o próprio Pilates, mas para a criança é algo que melhora ainda mais, tá? Inovação não é criar nada do novo. Inovação é melhorar aquilo que já existe. Isso é inovar. O celular, ele não é uma inovação do telefone? Ele é uma inovação. Ele é algo que melhorou muito, é algo que chegou para ficar? Chegou para ficar. E o Pilates para criança é uma inovação do Pilates? É uma inovação. Ele vai chegar para ficar? Ele está chegando para ficar. E aonde ele está chegando, ele fica, gente. Ele é bem visto. Existe várias vantagens para quem começa nesse mercado quanto antes. Logo, porque você chega no local onde tem poucos profissionais. Quando tem poucos profissionais, você é o quem? Você realmente está sendo mais valorizado. Você é a joia preciosa. Você é algo que não tem de demanda de uma quantidade grande. Então, gente, inovação é algo que é bem visto. As pessoas querem, as pessoas buscam. E quando você chega com algo inovador, algo que ninguém tinha mostrado, algo que ninguém tinha se dado conta, você sai na frente, no seu bairro, na sua cidade. Levem isso para a sua cidade, se deem conta disso. A inovação precisa ser feita. Tudo é melhorável, tudo melhora. Existe a criação e existe a inovação. E nós estamos sempre nos inovando. Nós estamos sempre melhorando. E quando você mostra isso para qualquer local, para qualquer pai, para qualquer escola, para qualquer mãe, para qualquer local que você for levar a metodologia do Pilates for Kids, as pessoas conseguem enxergar que aquilo é uma inovação. Nossa, é novo isso, né? Quantas pessoas dizem para vocês o seguinte: nossa, mas é novo o Pilates para criança, eu nunca tinha visto. Por quê? Porque é inovação. A inovação, ela tem um valor melhor também. Por que o iPhone é mais caro, o último, do que os antigos? Porque está sendo inovado, porque está novo. Tudo que é novo é mais caro. A inovação é mais cara, é mais valorizada, é mais exigida, é mais procurada. Nós fizemos isso, às vezes a gente não se dá conta, mas nós buscamos sempre estar inovando. Nós buscamos sempre o melhor das coisas. Se você tem a possibilidade de comprar 2 canetas, eu tenho 2 canetas aqui, né? A caneta Bic tradicional, né? Que ela realmente é uma caneta muito clássica, todo mundo conhece, mas eu tenho aqui uma Bic, que também é Bic, mas ela tem uma inovação aqui. Ela não tem a tampa, né? Então, qual é a inovação? A inovação é que não tem tampa, ela é colorida, você não perde a tampa, porque a tampa não existe, você tem a possibilidade de pendurar ela em qualquer lugar. Gente, é a mesma função? É a mesma função. Qual vale mais? Qual tem o valor maior? Lógico que é essa. Por quê, gente? Porque essa aqui é algo que já existe e essa é a inovação. É o que está sendo trabalhado, é o que foi melhorado. Então, tudo que é melhorado é mais caro. Tá aqui. Eu não estou falando nada de muito novo. Todo mundo sabe disso. Só que às vezes a gente não se dá conta que onde a gente está trabalhando pode ser a inovação. Pode ser a nossa galinha dos ovos de ouro, como a gente falou durante essa semana. Então, gente, essas são as grandes vantagens de você estar trabalhando com o Pilates para criança. Essas são as grandes vantagens que ninguém fala. Por quê?
quando a pessoa descobre isso, as pessoas tendem a guardar essa informação para elas, com medo que tenha mais profissionais e aí comece a ter mais demanda. Entenderam, gente? Então, vocês precisam se dar conta disso, que é uma vantagem que tem muitas crianças, tem poucos profissionais, é algo diferente, é algo novo, é algo que tem uma rentabilidade grande, é inovador, então as pessoas normalmente gostam do inovador, pagam mais pela inovação e você está aqui assistindo a tudo isso. E você pode ser a pessoa que vai transformar tudo isso, todas essas vantagens, em um momento, em uma maneira diferente de estar trabalhando aquilo que você já sabe. Certo, gente? Então, essa é a aula de hoje. Nessa aula eu falei sobre as vantagens realmente de você estar à frente da grande maioria, estar enxergando algo que muitas pessoas ainda não viram. Então, aproveite e não deixe de pegar essa oportunidade e aprender o quanto antes, para realmente fazer a mudança, não só na sua vida, que eu acredito que seja extremamente importante, porque você muda a sua vida, você muda aonde você está, mas você pode mudar o rio, aquele que eu falei, o rio é a criança, você pode estar tirando um obstáculo daquele rio e impactando a vida daquela criança ainda mais. Então, você pode não só estar fazendo algo extremamente importante na sua vida e na sua família, mas você pode estar impactando muito as famílias e muito essas crianças que estão nas suas mãos e que vão, sim, impactar ainda mais uma geração. Então, é por isso que eu acredito que o Pilates para criança, o Pilates for Kids, é uma metodologia com grandes vantagens, basta você se dar conta disso. Beijo grande e até o próximo vídeo.